dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos chegando! Hã? Tá alta a música? Mas tem que ficar alta mesmo. É pra animar. Daqui a pouco eu abaixo. Bom dia, Paloma, Flávia, Jéssica, Alderi. Olha só, seu maridão! Bom dia! Yara, Em dupla, Yara. Estamos chegando, pessoal. Quem for chegando já vai clicando aí no aviãozinho, convidando mais pessoas para estarem conosco, que a nossa mentoria hoje vai ser muito especial. Bom dia, Flávia. Bom dia, Regina, Adriana. Nós estamos aqui na Psiconutrire e nós preparamos para vocês um momento muito especial. Na verdade, Deus preparou para todos nós esse momento. Apesar de não ser o grupo de oração, mas vocês sabem que aqui, na nossa Mentoria dos Bem Dispostos, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de desenvolvimento pessoal e também de cuidados com a nossa saúde física. É espírito, mente e corpo. Oi, Ju, eu acabei de ler sua mensagem, depois eu vou te responder. Lelinha, José. José também. Ei, Laura. Deixa eu entrar aqui com o meu também. Dia, com Entra com o seu lá também. Ah, deixa eu entrar. O meu celular de cá só anda no mudo, porque eu sempre uso ele. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais pra trás pra nossa carinha ficar aqui, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver a gente, ouvir a gente bem, né? Elaine. Ei, Elaine, a paz! Família Lasquinha do Céu. Vamos lá, tá certo, né? Aí, agora tá dando pra ver e ouvir a gente, né, gente? Pessoal, aqueles que colocaram as perguntas na caixinha no final da live, a gente vai responder, tá? E sejam todos muito bem-vindos. Essa daqui é a Priscila Marques Coach. Para vocês que não conhecem, é a Pri. Ela vai se apresentar agora. Pri, se apresente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Priscila, igual a Lídia já me apresentou. Primeiramente, né, filha de um Deus maravilhoso. Muito grata por estar aqui hoje com vocês, por participar dessa comunidade, por hoje poder estar aqui do outro lado. Eu também sou coach integral sistêmico, também trabalho com análise de perfil comportamental e é uma honra estar aqui hoje pra gente poder bater esse papo aí, que vai ser descontraído, né? Vai ser uma conversa mesmo, pra gente poder compartilhar de coisas que têm mudado a nossa vida e que também podem contribuir pra vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. E olha só, espero que vocês estejam animados, peguem papel e caneta para vocês anotarem os insights, porque a Pri e eu vamos trazer para vocês muitos insights baseados exatamente nessa experiência, tanto minha quanto dela, de tudo que a gente vem aprendido nos últimos tempos, onde a Pri também iniciou um processo onde ela vem se conhecendo, ela vem se dedicando ao desenvolvimento pessoal. Eu conheço ela tem 8 anos já? Tem 8 anos, eu fiz 8 anos. 8 anos já que eu conheço ela. 2002. Então, assim, de lá pra cá, muitas coisas eu pude ver da mudança da Pri, acompanhar, né? E essa parte que unificou nesse sentido de vida sistêmica, ela veio um pouco depois, mas esses últimos quase 3 anos também, né? A gente vem caminhando juntas nessa parte de colocar na prática a nossa vivência através da nossa experiência com o conceito de vida sistêmica. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês que eu, até quase 4 anos atrás, eu vivia de uma forma onde parecia que ao invés de 11 pilares, a minha vida tinha 4 pilares. Que eu dedicava principalmente Deus, que sempre foi mesmo em primeiro lugar, e aí isso não foi diferente. Também dedicava muito para minha carreira no sentido de estudar muito e trabalhar muito, e pilar saúde, que por eu trabalhar na área da saúde, eu sempre cuidei da minha saúde. Mas olha só, eu sempre cuidei da minha saúde, alimentação e exercício físico, mas, por exemplo, até hoje ainda é um desafio para mim cuidar do pilar sono. Até hoje ainda é um pilar, um desafio. Tava falando com a Pri que ontem à noite, pela primeira vez aconteceu de eu cochilar trabalhando e eu quase caí. Eu quase caí, eu estava sentada organizando umas coisas na beirada da minha cama, isso era meia-noite, pouquinho. E eu falei, não, eu vou terminar de organizar essas coisas antes de dormir. Só que eu estava sentada sem encostar. Gente, eu cochilei.
organizando as coisas, eu cochilei, eu quase caí da cama. Aí eu falei, caem. Que fichas caem. Então, naquele momento ali, eu pude perceber mais uma vez, e é o que a gente, essa brincadeira, né, do que fichas caem, é quando a gente toma consciência de que algo não tá legal e que a gente tá precisando mudar. E não é de hoje que vocês me veem falar sobre isso aqui. Essa questão talvez seja um dos desafios que até hoje eu não venci por completo, já tive fases em que eu consegui sim, ter qualidade no meu sono, dormir por mais tempo, dormir mais cedo, e é algo que eu, sim, vou vencer, vou fazer isso acontecer, é algo que é decisão leva pra ação, né? Mas olha só, como a gente vem caminhando nesse sentido, já tem aí 4 e ela quase 3 anos também, que a gente vem caminhando, muitas coisas mudaram da minha forma de enxergar o mundo, e eu acreditava realmente que estava tudo maravilhoso do jeito que já ia caminhando. Eu via resultado financeiro, eu tinha um bom relacionamento com Deus e eu achava que era isso, eu cuidava da minha saúde. Só que a partir do momento que a gente começou a ter o contato com o conceito de vida sistêmica, e olha que eu tinha passado por um processo de coaching em 2012, eu ainda era estudante de psicologia, na época já fazia psicoterapia já há uns 3 anos, e aí quando eu fiz o processo de coaching, o meu nível de consciência para as coisas, ele ainda era muito diferente. Então até a minha entrega no processo, ela não foi como foi agora, quando eu passei de 2018 para cá. E aí, gente, quando eu comecei a perceber que rumo a minha vida ia levar, e olha, a Regiane, a minha Regiane é minha cunhada, e inclusive, uma das coisas que eu comecei a ter mais abertura para perceber foi quando, infelizmente, quando eu perdi o meu pai, e eu, diante daquela situação, eu olhei e falei assim, opa, ele era uma pessoa que ele se estressava bastante com o trabalho, eu sabia que ele também não tinha boa qualidade no sono, e aí eu falava assim, se eu não cuidar, como eu, em relação a essa parte de trabalho, eu não mensuro muito o quanto eu tô dedicando, eu vou precisar rever algumas coisas. E foi naquele ano também que eu comecei a mergulhar nesse universo do coaching integral sistêmico. E dali em diante, que também foi na mesma fase que eu tinha aberto aqui a Psiconutrir e precisava aprender gestão, porque eu só fui ver na prática que eu não sabia gestão. Quando eu já estava com como é que fala? O avião decolando. Já tava no... Não, a gente fala assim, ó. Quando eu tinha pulado do avião, é que eu percebi que eu não tinha o paraquedas. E aí eu construí o paraquedas durante a queda. Foi exatamente isso que aconteceu. Empreender com um consultório é completamente diferente de empreender com uma empresa maior, onde você tem equipe, onde você vai ter pessoas com papéis bem definidos. E antes eu estava habituada a trabalhar com uma secretária, com uma faxineira, isso lá atrás, há mais de 6 anos. E eu... E, inclusive, eu não sabia que eu era funcionária da minha empresa. Eu não sabia. Aí fui descobrir isso também quando eu comecei a estudar gestão. Então, de lá pra cá, gente, muita coisa foi ficando diferente. Pri, conta um pouquinho pra você também, quais foram, por exemplo, as percepções mais básicas, igual essa que eu falei. Eu percebi que eu não tinha... Por exemplo, gente, eu não dedicava tempo, como eu dedico hoje, de reservar e falar assim, eu faço questão, eu vou reservar esse tempo. Pra mim, a minha prioridade sempre era estudos e trabalho, sempre era. Eu trabalhava até domingo, eu trabalho sábado até hoje, não muda muito. Sábado sempre, né? Sábado também trabalho. Mas olha só, eu não separava tempo, gente, pra determinadas coisas que hoje eu faço questão. Porque eu entendi a importância, eu entendi que isso tem tanto valor e importância quanto qualquer outra área da minha vida, né? E desde então, eu comecei a dedicar para que a minha vida pudesse funcionar de uma outra forma, onde eu pudesse investir o meu tempo naquilo que são os valores primordiais para mim. Relacionamento é importante para mim, família é importante para mim, e antes eu realmente não vivia dessa forma e achava que estava tudo certo, e achava que lá na frente ia dar tudo certo. Não ia dar ruim pra caramba. Provavelmente eu não ia nem ter relacionamento lá na frente, se continuasse assim. Com certeza. Né? Que bom que eu mudei, né, Pri? Ainda bem. Fala, Pri, e as suas percepções básicas, como é que foram? Então, na verdade, assim, né, eu sempre fui uma pessoa também que me preocupava com as outras pessoas, preocupava com família, eu sempre tive alguns valores e ainda mantenho eles que são para mim primordiais. E a importância da gente conhecer esses valores é o que vai nortear muitas das nossas decisões e até o nosso próprio desenvolvimento, né? Os 11 pilares, eles são todos importantes, e quando a pessoa não tem essa clareza do que move ela, né, do que não pode faltar de forma alguma, ela não consegue manter esse alinhamento para poder seguir nos objetivos dessa pessoa.
para mim, quando eu conheci a metodologia do coaching integral sistêmico, né, eu pude ter a oportunidade de ver que não é um conto de fadas, mas que é possível. A gente sabe sim que tem desafios, não é sempre que vai tudo tá maravilhoso e tudo lindo, e é assim mesmo que nós somos humanos, né? E estamos aqui para poder evoluir, para poder desenvolver mesmo. Então, ao longo do caminho, realmente a gente vai aprendendo que algumas coisas têm que ser inegociáveis para que a gente possa, sim, ter uma vida que faça sentido. Então, se a gente não tem algo que é inegociável, alguma coisa está errada. Não dá para ser tudo bem, ok, se não tá bem, tá ok também, né? Não tem como. Então, quando a gente sabe e conhece exatamente quais são os valores, o que norteia as nossas ações, isso muda completamente a forma de ver a vida e de viver a vida. Para mim, uma das maiores mudanças foi isso, foi realmente o pensamento, né? Ter a consciência, que eu acredito que a cada dia ela vai expandindo, ela vai se transformando, de saber quais são as coisas que realmente são importantes, que devem ser inegociáveis, e quando é preciso alguma dessas coisas, né, deixarem de ter uma posição principal para que outras possam acontecer, eu saber como movimentar isso para não ter resultado ruim, para não prejudicar as pessoas que eu amo, né, que são as pessoas que estão perto de mim, da minha família. Então, essa tomada de consciência, ela é para a vida toda, né? Ela é a todo momento, mas foi uma das coisas que eu acho que foi um dos maiores ganhos realmente nesse processo, que não tem fim, né? Não tem fim. E olha, eu acredito que o pessoal que tá aqui na mentoria já é eu até já falei isso em alguma live, eu já falei, não sei se você estava no dia, mas em alguma live eu já falei assim, ó. As pessoas que acabam chegando aqui e ficando e seguindo o perfil e acompanhando os conteúdos, elas são pessoas que geralmente já apertaram o botãozinho do desejo da mudança, né? Exato. Uma pessoa que chega aqui no meu perfil, começa a acompanhar as lives e ela ainda não está num nível de consciência pelo menos relativo, né? Disfuncional, porém já está um pouco mais relativo. Uma percepção. Isso. Já, né? Senão ela não consegue nem entender o que ela está fazendo aqui. Por quê? Porque se uma pessoa chega aqui e não está preparada para entender que todo mundo tem algo a mudar, todo mundo tem algo a melhorar, se você está cheio de verdades, cheio de razões, você não tem condições de entrar nada mais dentro da sua cabeça. Então eu costumo usar até a metáfora da xícara. Se você chega numa live de conteúdo, ou se você vai para qualquer palestra, aula, o que for, se você vai com a sua xícara cheio de verdades, você não tem condições de repensar ou de aprender nada novo. E esse é um movimento que ao longo da minha vida eu eu faço isso na prática mesmo. Eu sempre estou atenta para na hora que eu vou assistir um conteúdo de alguém, que eu vou assistir uma live, uma palestra, um curso, para esvaziar minha xícara e sentar ali e estar disposta a abrir a minha cabeça para ouvir o que aquela pessoa está compartilhando ali naquele momento e pegar para mim o que faz sentido, para eu trazer para minha vida, colocar na prática e dessa forma mudar os meus resultados. É assim que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida e sem sombra de dúvida. Se eu não tivesse feito isso, dificilmente eu teria os resultados que eu tenho hoje. Se eu tivesse sempre a minha mente no sentido de, eu já sei isso, eu não preciso aprender. Mas pra que isso é besteira? Se eu pensasse dessa forma, dificilmente eu conseguiria fazer algum ajuste, alguma mudança, né? E um dos conceitos fundamentais para você que está aqui assistindo essa live, para que você possa conseguir fazer ajustes na sua vida, algumas pessoas deixaram lá na caixinha de pergunta, por exemplo, falando assim, sobre o medo que ela tem de empreender, que ela sempre pensou nisso, mas na prática nunca conseguiu tirar da ideia somente, né? E aí, a Pri, que tem um perfil comportamental diferente do meu, hoje eu funciono no perfil da Pri hoje. Eu funciono como estável. Gosta de mim, tá, você é o influente estável ou estável influente? Influente estável. Não, então eu sou mais estável que você agora. Agora. Eu funciono como estável influente pela profissão mesmo, para poder atender, ouvindo as pessoas, conduzindo, orientando. Eu não posso deixar minha dominância muito alta. E a gente já vem falando sobre perfil comportamental aqui há muito tempo, e eu acredito que a maioria de vocês esteja ciente, vou só pincelar para vocês entenderem. Perfil comportamental são 4 básicos que todos nós temos um pouco de cada um, porém, nós temos a predominância de 1, 2 ou até 3 no nosso comportamento habitual. O meu perfil natural é de influência alta e de dominância alta. Eu sou influente dominante. A Pri, ela é influente estável. Você está funcionando como influente estável mesmo? Não, como dominante e influente. E ela você está funcionando como eu? E eu estou funcionando como você? Não sei hoje, eu vou até refazer meu texto, porque eu acho que já deve ter mudado já. E Lídia, por que muda?
Porque a exigência do ambiente que nós vivemos faz com que a gente mude. A gente vem conversando sobre essas coisas de perfil comportamental ao longo dos dias, e todos vocês que estão aqui que ainda não fizeram o teste, a análise de perfil comportamental, a Pri também é analista de perfil, como eu sou. Nós temos o link, eu tenho um link aqui, a Pri acho que não colocou ainda, né? Vou até colocar o meu hoje. Tem um link no meu perfil aqui do Instagram, depois que acabar a live, se você ainda não fez, faça. O teste, ele é o mesmo teste que você responderia se você já estivesse comprando. A questão é que você só não vai receber o relatório completo quando você faz o teste de degustação. Você vai receber um parágrafo falando sobre você. Lídia, por que vale a pena fazer esse teste? Porque vale a pena você entender melhor de como você funciona e como as pessoas ao seu redor funcionam. E se você compreende isso, uma vez que você começa a entender melhor sobre comportamento humano, você não vai entender isso para trabalhar como psicólogo, como coach. Você vai entender porque você é um ser humano que se relaciona com vários outros seres humanos, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho, seus funcionários. E dessa forma, quanto mais você compreende o funcionamento do comportamento humano, mais você tem condições de tirar um bom proveito disso no melhor dos sentidos, que é o quê? Se eu entendo como funciona, eu sei como me posicionar de forma a ser bem compreendido, a evitar qualquer problema de relacionamento que é evitável, e também vou parar de olhar para os outros e pensar que todos têm que pensar e têm que ser e têm que se comportar da forma como eu acredito que é o jeito certo. E aí, nessas horas, você consegue entender por que uma pessoa que tem um perfil como a Pri e eu, nós estamos aqui. A Pri ainda não tem o costume de fazer live com frequência, mas ela tem um perfil comportamental que, se ela se coloca na prática, rapidamente ela vai adquirir isso, porque ela é influente estável. E o influente, ele é muito comunicativo e conectivo, né? Já o estável, que ela também tem no perfil dela, diferente do meu, que tem o influente dominante, o dominante ele vai para ação. Já o estável, ele vai para a ação, mas ele vai para a ação com alguém falando para ele, olha, preciso que seja feito de tal e tal forma. E essa pessoa vai ficar super confortável em fazer, especialmente se ela puder fazer nos bastidores. Só que aqui, como o I dela está no comando, ela veio. Eu falei com ela lá em cima, assim, ó, o meu dominante dá a mão pro seu estável e fala assim, bora lá. Aí o nosso influente fala assim, yes, vamos lá! E assim a gente vai pra ação, né? Então, entender de comportamento humano é fundamental para todos nós. Se você ainda não fez, você tem a oportunidade de fazer. Se ao final do teste, se você nesse momento quer investir em você, você pode adquirir o teste. Lá no final tem um link que você clica, você faz o pagamento com seu cartão e você vai receber um relatório completo. E depois disso, se você ainda tiver vontade de entender melhor, tem a possibilidade de você fazer uma devolutiva. A devolutiva é o quê? É uma sessão onde o analista ele vai explicar para você todo o contexto do resultado do seu teste, e dentro dessa orientação que ele vai fazer com você, ele vai te ajudar a identificar também pontos de melhoria para sua vida profissional, pontos de melhoria para o seu relacionamento interpessoal, tá? Quem está aqui e tem empresa ou trabalha com pessoas que têm empresa também, isso é muito utilizado nas empresas para alocar as pessoas no lugar certo, né? Lá nas suas empresas também eles já fizeram? Eles fazem, para algumas contratações eles fazem. E o que a Lídia está falando a respeito do perfil, gente, realmente, assim, ele muda, porque por mais que você não esteja num processo de autoconhecimento, a partir do momento que você faz o teste, que você se coloca à disposição para aprender um pouco mais sobre você, porque ele te dá esse panorama todo, né, de como você é, como que você tem funcionado, porque não é só como você é, como você está sendo, né, como você vem sendo. E quais são as dores que te trazem para poder, às vezes, agir de alguma forma e você, às vezes, não entende o porquê. Então, com essa análise, é possível, sim, esclarecer, clarear para as pessoas que se propõem a fazer o porquê algumas ações acontecem, né? E o porquê que, às vezes, o peso de alguma coisa para mim é diferente do que é para ela, ou para vocês vai ser de outra forma. Enfim, é uma excelente oportunidade. E dentro das empresas, isso é realmente, assim, uma condição maravilhosa. Porque as pessoas, né, na maioria das vezes, a gente sempre comenta, não é que existem pessoas ruins, existem pessoas boas na posição errada. E é o que acontece de fato, porque se uma pessoa está ali, ela não está ali por acaso, ela passou por um processo onde ela foi escolhida e acreditando que ela fosse a pessoa mais indicada. Só que muitas das vezes isso acontece, e às vezes o profissional ele acha, eu não estou
entregando o que eu poderia, não me sinto tão bem mais, mas às vezes, muitas das vezes pode ser isso. Pode ser que ela, mesmo sendo uma pessoa certa, ela está na posição errada. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento por iniciativa própria, que eu acho que isso também assim, é fundamental, não é eu esperar por outra pessoa, mas eu mesma buscar. Então, quando eu me coloco, né, para ação e eu mesma busco, eu tenho oportunidade de ser mais dona do meu nariz realmente, de te falar realmente, né? Não, isso aqui eu vejo dessa forma, por isso, isso e isso. E aí eu vou entender melhor como me posicionar e até como as coisas me afetam. Então, assim, a avaliação do perfil, ela traz uma oportunidade muito grande para a pessoa iniciar esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, sem dúvidas, né? É isso. E aí, por que eu tô falando disso? Porque, olha só, trazendo para o contexto da pergunta que eu recebi lá. Eu sempre quis empreender, mas nunca saiu da ideia, né? Por que não saiu da ideia? Será que você não é uma pessoa que não se conhece o suficiente? Talvez você não sabe, seu perfil comportamental não tem dominância alta, talvez não tenha uma influência alta, e aí você vê as pessoas fazendo, gostaria de fazer, mas na natureza de perfil que você tem, para você partir para ação, não vai ser tão simples quanto para uma pessoa que já tem um perfil que já é mais ousado, que já é mais proativo, tá? O que não significa que você não possa desenvolver essa habilidade. Por exemplo, se eu deixasse a minha dominância muito alta e a minha influência muito alta e não adaptasse, não flexibilizasse para ser mais estável, dificilmente eu conseguiria conduzir as pessoas num atendimento. Dificilmente eu conseguiria ouvir o paciente. Então, isso é uma adaptação. É fácil fazer adaptação? Não é que seja fácil nem difícil. Depende do que você tem lá na frente como objetivo, tá? Se você tem um objetivo que faz muito sentido para você, que você gostaria muito de realizar, você certamente vai estar disposto ou disposta a pagar o preço de flexibilizar, de ajustar sua comunicação, seu comportamento para conquistar aquele objetivo. Então, se você é uma pessoa que quer empreender, mas você paralisa no medo, se você é uma pessoa que quer colocar algo que você sempre sonhou, tirar da ideia, colocar no papel e do papel colocar para ação, e você ainda não consegue fazer isso sozinho, você vai precisar se conhecer bem, entender muito bem quais são as razões que te deixam com tanto medo. Será que lá na história da sua família você foi o tempo todo treinado para ser alguém que tem uma carteira assinada? E aí na hora que você pensa em empreender, você está inclusive conflitando com o que você ouvia dos seus pais? Será que você passou por situações de privação na sua família e, portanto, você viu alguém empreendendo e não dando certo, e você, ao ver aquela situação, talvez o seu pai, talvez uma pessoa próxima, e ao ver aquilo dali, você fala assim, nossa, eu queria, mas eu já vi dando errado com as pessoas, imagina se desse errado comigo. E aí você paralisa nos seus medos e não vai para ação, e não faz o que você gostaria de fazer, e não realiza o objetivo que você gostaria. E eu vejo também muitas pessoas que querem empreender, e já falaram isso pra mim, mas não sabem nem com o que empreender. Por quê? Porque existe um universo de possibilidades. E se você não tem clareza de quem você é, do que são seus valores, do que é importante pra você, de quais são suas prioridades na vida, se você não tem um mínimo de organização interna, se você ainda está muito com escamas nos olhos para quem você é, ainda não está, de fato, conectado com a sua verdadeira identidade, o que vai acontecer? Você vai pensar em infinitas possibilidades e, de fato, não vai conseguir se conectar facilmente com elas. Porque se você não se conecta facilmente com quais as possibilidades estão ali à sua frente, é porque você não está ainda muito bem conectado com você, com a sua essência, com seus talentos, com o que é importante para você, com o que você é bom fazendo, né? E isso é um caminho também excelente. A Pri, influente, estável. Eu, influente, dominante. Para essa área do coaching, uma pessoa que consegue se conectar facilmente com outras pessoas, se ela sabe usar disso a favor dela, ela consegue sim mover ali dentro do processo, com o paciente, na orientação, dentro das sessões, que essa pessoa de fato, ela se conecte ali em cada sessão e consiga estabelecer metas, objetivos, participar e fazer as ferramentas, através das ferramentas tomar consciência de muita coisa, fazer novas escolhas e agir, tá? O processo de coaching é isso que acontece. Nós tomamos novas ações e nós tomamos também consciência de muita coisa que já acontecia na nossa vida, mas nós não estávamos ainda conscientes para aquelas coisas ali. Tomou muita consciência no seu processo? Nossa, muita.
E não para a consciência por aí não, tá, gente? O processo de autodesenvolvimento, ele vai te trazendo a clareza. Quando você inicia, seja uma terapia, seja um processo de coaching, seja uma análise de perfil comportamental, isso tudo é o start para o processo, é o start para a tomada de consciência. E a ação, ela vai vir de uma maneira diferente para cada tipo de pessoa. E realmente, saber disso é libertador. Eu digo libertador porque eu sempre me cobrei muito por, às vezes, necessitar de uma organização, de um planejamento maior para realizar determinadas coisas. E aí eu olhava para o lado, na época que eu achava que comparação era justo, tá? Porque não é. Eu olhava para o lado e via alguém fazendo alguma coisa e eu falava, meu Deus, por que é fácil para aquela pessoa e por que para mim não é fácil? Por que eu não consigo fazer aquilo? E eu sei que eu saberia fazer tão bem quanto, ou às vezes até melhor alguma atividade. E eu me cobrava por isso, me cobrava até o momento que eu não tinha essa consciência. Graças a Deus e ao processo que não acaba, eu pude ter consciência disso e eu não me cobro mais. Eu sei sim nos pontos que eu tenho condições de melhorar, por às vezes a gente não seguir de uma forma que seja necessário para tomar determinada ação por algum motivo. E eu consigo ter essa consciência, mas eu não me cobro mais. E eu sei que a tomada de ação, a tomada de decisão, né, o realizar para uma pessoa que é dominante é de uma forma, para uma pessoa que é estável é de outra, para um conforme é de outra. Enfim, assim, a gente aprende a conhecer e a respeitar a forma como as pessoas são. E para esse processo de mudança mesmo, quando a pessoa tem um objetivo, que ela quer realizar algo, isso é primordial, porque vai ser menos doloroso. A pessoa não vai se cobrar tanto por aquilo, mas ela sim vai ter consciência de que ela poderia estar dando mais do que ela está em determinada situação. E isso não vai fazer ela ficar mal com ela mesma, mas sim vai trazer a consciência necessária para ela pensar, bem, se eu sei que eu posso ser melhor nisso para atingir esse objetivo, o que falta hoje? E é perguntar mesmo o que falta, o que vai acontecer, de que forma pode ser melhor, o porquê não está sendo. E essas perguntas que vão sendo trazidas, né, não só no processo, mas que a própria pessoa vai aprendendo a se fazer, a refletir durante o processo de autoconhecimento, é o que vai trazer a clareza necessária para ela sim agir. E agir da maneira que para ela é a maneira mais assertiva, mais adequada. E que não vai assustá-la, né? Porque às vezes a pessoa se paralisa porque fica se comparando. E a comparação justa, gente, é só com quem a gente foi ontem. Com quem a gente foi ano passado, mês passado. A comparação minha para a Lídia, de um para o outro, ela é totalmente injusta. E não deve acontecer. Inclusive, eu já falei isso várias vezes com vocês. Comparação, uma pessoa com outra, jamais deve acontecer. Se você faz isso, Lídia, como é que eu posso fazer para eu parar de me comparar? Primeira coisa, tomou consciência a partir de agora, se isso não é justo? Não conseguiu parar sozinho? Se você tem vivido isso, e isso tem, inclusive, adoecido você, aí eu falo pra você, busque a psicoterapia pra você, inclusive, trabalhar a sua autoestima, trabalhar em você o que te leva a não conseguir evitar essa comparação, porque isso é doentio, gente. Isso faz mal. E hoje a gente está numa era tecnológica onde a gente tem acesso à vida de todo mundo. A gente tem acesso à vida desde uma pessoa da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso prédio, até uma pessoa que está do outro lado do mundo. E as pessoas estão contando nos stories suas histórias diárias de vida. Só que quando a gente vai ver... O acesso à melhor parte, né? Hã? E o acesso à melhor parte, o né? Trailer. Não é no plano de fundo ali, não é o que tá o trailer. Mas então, é porque a pessoa não tem que postar, eu já falei, a pessoa não tem que postar coisa desgracenta da vida dela. Não tá certo. Isso. Não tem, ninguém quer ver isso. Apesar de que as pessoas gostam de ver isso, sabia? Mas ninguém quer ver. Aí, olha só, o que acontece? Se você vê uma pessoa fazendo e você não consegue fazer, mas você tem consciência que você conseguiria fazer tão bem quanto ou até melhor, e aí você olha pra você e fala assim, mas por que eu não tô fazendo? E não sabe responder por que você não tá fazendo? Aí eu te falo. O que te impede hoje de pensar na possibilidade de passar por um processo de coaching? Eu estou passando pelo 4º processo de coaching na minha vida. Por quê, Lídia? Porque você é boba? A gente olha para os resultados e a gente consegue entender. Será que uma pessoa que se abre para pedir ajuda, para olhar e falar assim, ei, eu quero realizar algo que eu ainda não sei o como fazer. E na hora que você vai para dentro de um processo, você começa a ter clareza. O processo de coaching, ele é para isso. O processo de coaching, ele não é só para carreira. Ele é para qualquer coisa na sua vida, qualquer área na sua vida. Que hoje você não consegue ter comportamentos e ações favoráveis e resultados favoráveis. Você não consegue se comprometer
com hábitos bons, você não consegue faturar mais dinheiro, você não consegue potencializar o profissional que você não consegue cuidar da sua saúde. O processo de coaching vai vir com ferramentas que vão ajudar você a se organizar nisso. E ao te ajudar a se organizar nisso, você vai conseguir efetivamente fazer, certo? E aí, a análise de perfil comportamental, que é o que a gente estava falando agora, ela faz parte, ela é como se fosse imagina que a gente está acoplando uma ferramenta. A gente acopla essa ferramenta que favorece muito que eu compreenda quem sou eu nessa jornada. Então, o perfil comportamental vai te fazer entender quem sou eu nessa jornada de empreender, quem sou eu nessa jornada de emagrecer 10 quilos, quem sou eu nessa jornada de conseguir ter o hábito de ler, quem sou eu nessa jornada de passar num concurso, quem sou eu nessa... Você vai entender quem é você nessa jornada. Se você é uma pessoa com uma proatividade maior, porque você é mais dominante, se você é uma pessoa que precisa de mais segurança e mais estabilidade como o estável, se você é uma pessoa mais analítica e uma pessoa que tem mais perfeccionismo, inclusive, uma pessoa que vai precisar trabalhar isso para usar um pouco mais como conforme, ou se você é uma pessoa que vai com todo o otimismo e às vezes até ingênuo do influente. Então, saber quem é você nessa jornada também vai ser fundamental. E o processo de coaching, ele vem para que você, sabendo quem é você nessa jornada, tenha as ferramentas necessárias para identificar o passo a passo, igual um jogo de tabuleiro. E você vai passando pelo passo a passo até chegar no final do tabuleiro, que é o seu objetivo final, né? Eu vi o José falando aqui que ele quer abrir uma fábrica de sofás no Brasil. Está profetizado que vai abrir. Abrir o Bai Polo Moveleiro de Minas Gerais, José. Aqui na nossa cidade, ela é a cidade que mais... ela é muito conhecida por vender móveis, inclusive sofás, tá? Então vem abrir aqui em Ubá. E aí, pessoal, entendendo isso, você vai entender que desde uma jornada de empreender, ou uma jornada de emagrecimento, ou uma jornada... O coaching, ele pode se encaixar nesse processo em quaisquer delas. E muito claro, tem que deixar isso muito claro para vocês. O coaching, ele não é psicoterapia. O coaching tem uma função que ela contribui uma com a outra. Por que contribui? Por que eu faço coaching e terapia? A Pri também. Por quê? Porque nesse processo de entender na jornada as ações a serem feitas, o planejamento, o coaching ele entra nesse ponto. E a psicoterapia, ela vai trabalhar as questões emocionais profundas, coisas que o profissional capacitado para cuidar disso é o psicólogo, é quem tem um estudo de base para isso, para conduzir, para tocar em questões, inclusive, de pessoas que tenham problemas, algum transtorno psicológico, que não é o papel do coach tocar nisso. Então, uma coisa não invalida a outra, elas não são contrárias e elas se complementam muito bem, tá? Elas se complementam muito bem. Então, só para deixar claro que uma pessoa que passa por um processo de coach, ela não está dizendo assim, eu vou fazer coach porque eu não quero fazer terapia, porque eu não preciso. A psicoterapia, olhando por essa questão de visitar parte da nossa história, entender de uma forma, não só cognição, mas também entender emoções e revisitar circunstâncias que nós vivemos desde a infância e toda essa compreensão, isso é parte do que o profissional da psicologia se capacitou para fazer. Agora, no caso do processo de coaching, é para que a pessoa do estado atual que ela está, pensando no futuro, aonde ela deseja chegar, quais são as ações que ela precisa realizar, quais são os comportamentos que estão sendo impeditivos para que aquele resultado aconteça, ela vai conseguir identificar passando pelas ferramentas do coaching, né? Quer complementar alguma coisa dessa parte? Sobre a questão das ferramentas, né, como que é importante. As ferramentas que são trazidas num processo, elas têm sim condições e elas são para isso, na verdade, né, para identificar crenças que a pessoa tenha e às vezes ela nem sabe. E para quem não sabe o que é crença, gente, é o que a gente acredita, né, são as verdades que a gente tem sobre todas as situações. É o que eu acho, o que eu acredito é o que acontece de fato, né? A gente tem, hoje eu postei de manhã a respeito disso, porque a forma como você acredita é o comando que você dá para sua mente. E se eu acredito que algo vai dar certo, eu tenho o poder de fazer aquilo dar certo muito mais do que alguém que, se tiver ok, tá bom, se não tiver também, tá bom também. Então é importante por isso, porque as crenças que são trabalhadas durante um processo,
elas vão ser trabalhadas de uma forma para que você possa conhecer o que limita você em algum ponto e principalmente ressignificar isso de uma forma que você passe a ter uma nova crença a respeito daquilo. E por que não é possível para mim? Às vezes a pessoa ouviu a vida toda, isso não é para você. Muitos casos de infância, tá? A infância é o que traz, é a base que constrói a nossa identidade ali, tudo que a gente acredita no mundo, das coisas que podem ou não acontecer, que são justas ou não, é o que a gente traz dos ensinamentos da nossa infância. Então a pessoa às vezes ouviu a vida inteira, isso não é pra você, fica sonhando acordado, não sei o quê. Depende muito da criação que a pessoa recebeu. Isso é coisa, né? De rico. Isso é coisa Meu de dinheiro rico. Não é capim. Exatamente. Então isso tudo que são frases que ficam com... Essas frases aí, gente, são as crenças, tá? São as verdades que a gente tem sobre todas as coisas. Você é muito lerda. Exatamente. Coisas que a gente ouviu, às vezes por professores, às vezes por pais. Às vezes por coleguinhas. Tem pessoas que até hoje trazem consigo memórias traumáticas de coisas que ouviram e passou a ser uma verdade. Porque, isso que a Pri tá falando, essas crenças que são, eu falo que são as lentes através das quais a gente vê o mundo, nós formamos as nossas crenças de acordo com o lugar que nós vivemos. Então, por exemplo, a Pri e eu, a gente é de Ubá. Ela também foi uma pessoa que foi criada num ambiente de roça, igual eu. As crenças que ela teve no ambiente de roça que eu tive, de várias maneiras se assemelham, tá? Então, todas as barreiras nesse aspecto que a Pri adquiriu na infância, muitas delas eu também. Então, o que acontece? Para poder passar por isso, poder se reestruturar, poder alcançar patamares de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro cada vez maiores, muitas visões que nós adquirimos no formato da nossa vida lá da infância, elas precisaram ser restauradas. E essa restauração, ela é feita tanto com a psicoterapia, onde esses traumas emocionais, eles também são ressignificados e a pessoa vai trabalhar isso. E dentro do processo de coaching, a pessoa vai entender, eu estou tentando avançar do ponto A para o ponto B. Só que parece que tem uma parede no meio do caminho, eu não consigo passar pela parede. Essa parede são as crenças disfuncionais que fazem você olhar para você como se você não fosse quem você verdadeiramente é. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E como sendo imagem e semelhança de Deus, Ele nos fez para boas obras. Ele nos fez para bons resultados. Ele nos fez para prosperar em todos os sentidos, para ter uma saúde próspera, para ter financeiramente prosperidade, para termos relacionamentos de amor, com muito amor, prosperidade no amor. Então, quando nós temos uma parede entre o que nós desejamos realizar e onde nós estamos, e nós não conseguimos ultrapassar essa parede, é necessário entender que crenças eu tenho aqui, que até então sozinho eu não estou conseguindo identificar, que estão interferindo entre aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Para tirar essa parede, primeiro, ninguém vai tirar ela para você, nem o psicólogo, nem o coach. É você quem vai ter que tirar essa parede. Só que para tirar essa parede ali da frente, você vai precisar olhar para você com verdade, com humildade, com sinceridade, para então conseguir agir. E aí, se você é uma pessoa que deixa que o medo do que as pessoas vão pensar seja maior do que a sua vontade de realizar, você vai ficar no ponto onde você está fazendo as mesmas coisas e não vai mudar nada, tá? E por que a gente está falando sobre essa parte do coaching aqui? Eu vejo que eu estudo sobre coaching desde 2012, que foi o ano que eu falei que eu fiz o primeiro processo. Porque nos workshops que tinham em congressos de psicologia, falavam sobre coaching. Muito do coaching foi extraído de conteúdos da psicologia. E aí, quando eu via que aquilo ali era muito interessante e que aquilo poderia ser ferramentas a mais para o meu trabalho, eu já me interessei por aprender, tanto que eu fui passar por um processo quando eu ainda era estudante de psicologia. Só que por causa no Brasil, existe uma facilidade muito grande de distorcer certas coisas, né? E aí aqui no Brasil, infelizmente, por um hábito maldito que o brasileiro tem de falar às vezes mal do próprio brasileiro, né? Por um hábito ruim que nós já temos disso, foi distorcido também essa palavra e o conceito do que é o trabalho do coach. Sendo que existem pessoas que atuam como coach de forma extremamente ética, de forma extremamente capaz de levar mesmo o coach, a gente fala coach o cliente, tá? Aos resultados, só que ficou um conceito distorcido, como se fosse assim, nossa, a pessoa não é boa em nada, não deu certo em nada, ela faz um curso de coach e vai atuar como coach.
Por quê? Se você vai fazer uma graduação, são pelo menos 4 anos de graduação para você se formar, né? 5 anos em algumas áreas. Por exemplo, psicologia são 5 anos. E aí o custo de uma graduação, além do tempo, o custo ele é muito mais alto também, uma mensalidade. E os cursos de coaching, eles não são tão caros. Muito pelo contrário, tem cursos de coaching que têm preços extremamente acessíveis, né? E com condições também da pessoa fazer acessíveis. E aí a pessoa vai, faz um curso desse e coloca no mercado. Só que vamos lá, gente. Olha o que nós estamos falando aqui. A gente se conhece há 8 anos. Quando eu a conheci, ela me procurou como profissional. Ela já estava buscando profissional para melhorar lá na parte desde muito tempo. Eu acompanhei ela até a gestação, né, Cris? Foi. Então, quando você se coloca num movimento de se cuidar, de se conhecer, e você acopla uma ferramenta como essa, que é uma formação em coach, que é algo que também qualquer pessoa pode fazer, Agora, vamos lá. Uma pessoa que passa por uma formação em coach, e essa pessoa não vive de fato essa formação da forma como tem que ser vivida, ela não passa por um processo como coach depois, e ela não está buscando se conhecer cada vez mais, essa pessoa ela não vai ter condição realmente de levar uma pessoa ao resultado, porque você não é capaz, nem o psicólogo é capaz de levar alguém a ter um resultado que ele não tem. Então, você só é capaz de levar uma pessoa a ter um resultado se você também tem resultado. E aí, a pessoa que está vivendo o processo, ela já está se modificando cada vez mais. Tem pessoas que não levam isso dessa forma. Então, tem pessoas que se formam e não levam a sério o que elas estão buscando conhecer. E aí acaba queimando a imagem do coach. Mas não é só no coach que tem isso. Só que no Brasil, as piadinhas com isso ficaram muito populares por causa dos maus profissionais, né? Mas nós não temos maus profissionais só na área de coaching, nós temos maus profissionais na área de nutrição, nós temos maus profissionais na área de psicologia, nós temos maus profissionais em todas as áreas, na medicina, no direito, na engenharia, em qualquer área nós temos, né? E aí, por não ser uma profissão que aqui no Brasil, que não seja regulamentada com um conselho para fiscalizar, as pessoas saem falando que dá na lata por causa dos maus profissionais. Mas se tem algo que fez total diferença na minha vida, depois que eu acoplei essa ferramenta como cliente mesmo, foi o processo de coaching. E olha que outra coisa, que as pessoas que vão para as áreas de graduação tradicional também, uma das coisas que deixam elas empirraçadas com o coaching é porque um coach que consegue gerar resultado mesmo, ele costuma ser muito mais bem pago do que uma pessoa de uma profissão tradicional que tenha conselho para regulamentar aqui no Brasil. Porque o que faz o coach ter sucesso é ser capaz de fato de levar a pessoa ao resultado. É ele performar. Ele performa, ele leva a pessoa a performar. E aí, na hora que as pessoas veem que isso não custou o investimento de tempo e dinheiro como os cursos tradicionais, mas pode dar um retorno financeiro muito bom, aí as pessoas condenam. Lídia, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu paguei o preço de fazer as 2 graduações, eu atuo nas 2, eu me pós-graduei nas 2, continuo estudando até hoje e continuo atuando, e eu fui lá e acoplei essa ferramenta e eu vejo na prática. Eu sou coach e sou coach de pessoas, eu vejo na prática. Então eu posso falar isso dessa forma porque eu tô falando com propriedade do que eu vivo, né? Eu não tô falando uma coisa que eu abandonei tudo para fazer isso. E não teria problema se eu tivesse abandonado, mas eu tô trazendo para vocês a verdade de quem vê e vive o lado correto do que é o coach e não do lado do que é distorcido por aí, né? Quer complementar, Pri? Não, voltando sobre a questão do desenvolvimento, né, do processo, é um processo, gente. E por ser um processo, é muito importante a gente ter a consciência de que cada pessoa caminha de uma forma, cada pessoa vai ter um tempo certo e o principal vai depender de como a pessoa vai se dispor a essa mudança, vai se dispor a se conhecer melhor, porque nem sempre é um caminho cheio de rosas. Se conhecer, às vezes, é dolorido ali, né? Se você vê as suas verdades, você vê que você não é tão bonzinho assim, igual você achava que era. Eu já vi isso em várias coisas da minha vida e graças a Deus que eu pude ver. Porque nós realmente não somos perfeitos. E não é porque nós estamos aqui, porque nós atuamos com esse ramo, que a gente também tenha uma vida perfeita. Por isso que a gente faz o processo. Por isso que faz terapia. Exatamente. E por isso que a gente tá aqui. Porque a gente vive. Se a gente não vivesse isso na prática e saber que dói, e saber que a gente olha pra muita coisa que a gente tem que melhorar, não fazia sentido a gente estar aqui falando. Exatamente. Né? A gente não tá falando de algo que a gente não viva na pele, né? Do que é olhar pro que eu achava que era certo
e depois me deparar e falar, caramba, tá tudo errado. Não. E interessante, e como é bom você olhar pra trás e falar, nossa, eu fazia isso dessa forma, eu não tinha essa consciência, e hoje eu tenho, eu posso fazer de forma diferente. E como é gostoso olhar pra isso sem se julgar. Gente, é muito libertador você não se julgar por alguma coisa. Tem pessoas que realmente, pelo próprio perfil, não se importam tanto, mas tem pessoas que eu sei que sofrem, sim, com poucas coisas. Às vezes faz alguma coisa, nossa, eu não era pra ter feito assim, por que eu fiz assim? Eu fui ruim, eu fui isso, eu fui aquilo. E fica se martirizando ali, não tendo um pingo de cuidado, de amor próprio mesmo, se julgando o tempo inteiro. E como é bom você se conhecer um pouco melhor e poder olhar pra você com amor mesmo. E falar, olha, não ficou perfeito não, mas eu fiz o meu melhor. Eu consegui dar o meu melhor para o outro, eu consegui contribuir com uma palavra, com um sorriso, com uma atenção para outra pessoa. Isso é que é importante. Agora, quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela simplesmente se julga, vai para o 880 e às vezes não aceita ouvir uma palavra. E como é importante você ter do seu lado, né, pessoas que são sinceras com você, pessoas que querem fazer com que você cresça, que querem te dar a mão, te falarem palavras ali que vão, na maioria das vezes não vão ser palavras que você gostou de ouvir, mas que são importantes para você. São importantes para você crescer, para você refletir. Então, assim, o processo do autoconhecimento, ele traz essa clareza e traz também a maturidade. A maturidade para a gente aceitar o momento das coisas e para ter uma compreensão que possa, sim, gerar frutos e resultados nas áreas da nossa vida, né? Porque são 11 áreas, não são 11 áreas à toa, são 11 áreas porque todas as 11 são importantes. Mas quando a gente tem esse autoconhecimento, quando tudo que a gente realiza está pautado nos valores que a gente tem, e que a gente tem coisas inegociáveis que a gente sabe, né, do valor delas para a nossa existência, isso se completa e move a gente de uma forma diferente e com muito mais amor, porque isso sim vai fazer a diferença na minha ação, na sua, no resultado que a pessoa vai ter, é o tanto de amor que ela coloca com cada uma dessas coisas, mas antes de tudo, o quanto ela olha para ela mesma com amor, porque isso sim vai dar o poder, o empoderamento necessário para que você possa tomar consciência e tomar as ações necessárias ao longo do tempo, mas sem sofrer com isso. De qualquer forma, assim, né, o amor ele vai conduzir ali, né, o amor próprio, o amor com o outro, ele vai conduzir de uma forma muito mais natural e muito mais justa, né, a toda mudança que a pessoa se propõe, mas antes tem que ter essa decisão, sem dúvidas. A Tassi falou, se conhecer é bem dolorido. E é bem dolorido, Tassi, por quê? Porque a gente não escolheu viver o que a gente viveu no passado quando a gente ainda era criança, quando a gente ainda não tinha consciência e não éramos ainda capazes de fazer tudo pelas nossas próprias mãos. E os nossos pais um dia também foram crianças e também passaram por isso, só que talvez não exatamente a mesma experiência, mas eles também passaram por experiência de ser criança com os nossos avós, e assim sucessivamente. Então a gente fala assim, um dia eles também, sem querer, passaram por situações que eles poderiam não ter passado, e consequentemente, se não houve uma busca para se conhecer, e nós não temos esse tipo de disciplina ainda em todas as escolas, mas eu sonho que terá um dia, das pessoas se conhecerem, né? Desde pequenininhas, das crianças serem ensinadas tanto a aprender, por exemplo, a administrar dinheiro, que é algo que também na base da educação brasileira é algo que pode ser melhorado, eu creio que vai ser. E também a parte da criança, desde pequenininha, ela já se desenvolver não só cognitivamente, mas já ser treinada desde pequenininha a olhar para ela. Já ser treinada desde pequenininha para ela desenvolver inteligência emocional, para que ela possa crescer cognitivamente, emocionalmente, e quando ela se tornar um adulto, ela não passar por tantas travas que poderiam ter sido evitáveis. Por isso que é dolorido. Por isso que olhar para a nossa história dói. Só que essa dor, quando você está olhando para ela, você está colocando um remédio nessa ferida, se você está fazendo isso com orientação de um profissional, você vai colocar o remédio nessa ferida e você vai curar essa ferida. E outra, acima de tudo, isso falando em termos daqui da Terra, em relação à parte emocional, à parte mental mesmo, de saúde emocional, saúde mental. Só que você, entendendo que, sendo feito imagem e semelhança de Deus, que você se conectando com Deus, ao olhar para esse passado e no presente se sentindo conectado com Deus e contando com o auxílio de profissionais que estão bem capacitados, como eu acabei de explicar, pessoas que levam a sério o que é um processo de coaching de verdade, bons psicólogos, pessoas que estão preparadas, mas que são preparadas e que entenderam que parte do atuar nisso, além da vocação para isso, além
do ter talentos para isso é entender a seriedade que é tocar a alma humana, a seriedade que é conduzir uma pessoa, orientar uma pessoa num processo que tem a ver com tudo que ela vai ter de resultado lá na frente, seja a carreira dela, seja o casamento, seja o processo dela melhorar a autoestima. Então, se você conta com bons profissionais e você está conectado com Deus, mesmo que o seu passado tenha sido um passado de muita dor, você vai visitar ele para que você possa ressignificar, para que você possa curar e o que hoje tem impedido você não te impeça mais. E você possa tirar essa parede que está entre você e os seus objetivos, seja ele de ter um casamento feliz, seja o seu objetivo de ter uma carreira bem-sucedida, seja o objetivo de aumentar o seu retorno financeiro com o que você já faz, seja você trocar completamente o que você faz hoje por uma atividade nova, porque talvez você foi por esse caminho das crenças dos seus pais, da crença da sua família, da cultura da sua cidade, e você se deixou levar por isso e acabou enveredando por caminhos que não eram seus, era do que os outros diziam que era bom para você, né? E olha, eu vi que a Laura falou aqui, ó, primeiro faz, depois melhora. E a Elaine tinha falado do feito é melhor que perfeito. Gente, partir para ação é fundamental. Partir para ação para quem tem perfil comportamental de dominância ou de influência é mais simples. Essas pessoas fazem isso com mais facilidade. Para quem tem um perfil de estabilidade, de conformidade mais alto, exceto no caso dessas pessoas já estarem bem emocionalmente, elas vão ter um pouco mais de cautela e vão ter um pouco mais talvez de demora do timing para agir. Por quê? Porque é natural desse perfil. Então, se você identificou enquanto a gente conversava que você é uma pessoa de um perfil que faz as coisas no seu tempo, que é uma pessoa que precisa de um pouco mais de reflexão antes de agir, não se cobre de ser igual a outra pessoa que vai lá e simplesmente faz. Mas, se você está vendo que não só você precisa de mais tempo para agir, mas você está paralisando na ação, você não está de fato executando, passam dias, passam meses, passam anos e você não toma ação de algo que você já tinha pensado que você não queria mais para sua vida, aí é o caso que você precisa de um cuidado profissional. Aí você vai precisar. Aí vai ser um processo de coaching, aí vai ser a psicoterapia, é o que vai fazer você sair deste lugar onde você está ali paralisado, igual uma plantinha, igual uma árvore plantada, e você sair do lugar, tá? É verdade. Pra ação. Passou dias, passou meses, passou anos, continua com a mesma vontade, com o mesmo desejo, com o mesmo incômodo e não mudou, precisa de auxílio profissional. Agora, talvez o que a gente tá falando aqui pra vocês seja um start pra você falar assim, peraí, então tá, eu preciso então primeiro, vou lá fazer o teste de perfil comportamental e entender qual que é o meu perfil. Eu já entendi que cada pessoa vai ter um ritmo de acordo com o perfil dela, certo? Vai se comunicar com o mundo de acordo com o perfil dela. Beleza, entendi também. Entendi que o processo de se conhecer é processo, não é um estalar de dedos, não é do dia para a noite. Entendi também que é importante que eu saiba quais são meus valores. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então agora eu vou começar a parar para pensar quais são meus valores. Eu entendi que eu não posso me comparar. Até então eu comparava e achava que era isso mesmo, que era normal comparar. Aí agora eu entendi que não é pra ficar comparando e eu sofria com isso. Eu me cobrava quando eu errava. Agora eu já entendi que não é pra eu ficar me cobrando e martirizando porque isso me paralisa. E eu já entendi também que as minhas crenças foram formadas desde a minha infância e que se eu vim de uma família onde os meus pais também passaram por coisas que são semelhantes com os meus avós e por assim por diante, eu só vou mudar isso se eu mudar as minhas crenças. E para mudar as minhas crenças, talvez eu precise sim de cuidado de um profissional para me orientar. Então vocês entenderam? Esse processo que eu venho vivendo, que a Pri vem vivendo, é processo. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos nesse processo. Lídia, mas vai ter que fazer coaching para sempre? Eu não falei isso. Mas eu disse que enquanto nós estivermos aqui na Terra, é um processo. Tá? E aí, a mudança pode acontecer. Eu estou igual uma árvore. Então vamos sair desse lugar aí, Laura. Tomou consciência. E é muito legal. Igual a Lídia tá falando em relação à ação, gente. É muito bom você se conhecer, porque se eu sei que eu preciso de um tempo maior ou de um planejamento maior para fazer algo,
e eu sei disso porque eu me conheço bem, por mais que eu tenha o lado influente, que eu consigo sim adaptar e falar e me conectar, eu sei que eu gosto de uma previsibilidade. Então, quando você já sabe disso, fica muito mais fácil, porque aí você consegue se planejar melhor para as coisas. E isso que o autoconhecimento ele vai te trazer de benefícios. É você se conhecer como você funciona certinho e poder sim fazer as coisas que são favoráveis para que você alcance os seus objetivos, pautados no que é o seu natural, no que é a sua essência. E isso é muito legal. O dominante vai saber que às vezes se ele falar no impulso, ele vai às vezes falar da boca para fora algo que pode não ser tão positivo e a pessoa pode se sentir ofendida. Não porque ele quis ser assim, mas porque naturalmente ele fala às vezes e não vai pensar tanto. Então, se ele tem essa consciência, ele consegue se pautar um pouco melhor, pausar um pouquinho. Então, isso tudo vai contribuir para que a pessoa tenha relacionamentos mais harmoniosos e para que ela consiga mesmo ter bons resultados sendo como ela é, mas se conhecendo para isso. E quando a pessoa dominante conforme? Deus toma conta. E quando a pessoa tem potencial, tem potencial. Vai ser a pessoa que vai ser analítica, vai ser pautada nos dados e vai gerar resultado. Todos são importantes e são bons. Mas vai precisar desenvolver a empatia e a conexão, que não é da natureza dessa pessoa. E a pessoa que é conforme influente é a pessoa que uma vez eu vi o Paulo falando assim, que é a pessoa que tende a ser sem noção. Por quê? Ela é conforme, então ela é extremamente analítica e crítica, mas ao mesmo tempo ela é influente, então ela é uma pessoa que ela fala sem pensar. Imagina se bate uma crítica tremenda aqui, um julgamento, e ela solta. Por isso que tem inteligência emocional, galera. Porque se não tiver inteligência emocional, vai dar merda, não tem jeito. É verdade. Ó, eu vou pegar esses minutinhos finais, vou pedir uma coisa. Primeiro, vamos fazer o print. Não acabou. Eu vou responder as dúvidas agora, tá? Vamos fazer aqui, Pri, a nossa carinha de feliz aqui. Opa. Vocês fazem um print, tá, gente? Pra compartilhar. Segundo. Quero fazer, né? Não? Você quer fazer? Vai dar no seu e agora, porque tem delay. Segunda coisa, compartilhem. E se eu e a Pri vamos compartilhar uma foto no meu feed. Se vocês comentando lá qual foi o insight que vocês tiveram aqui dessa live, se chegar a pelo menos 50 comentários lá, você pode marcar pessoas, o que for. Se chegar a pelo menos a 50 comentários, eu vou compartilhar esse vídeo no IGTV e vocês vão ter acesso a essa live depois, tá bom? De novo. E aí, olha só, teve perguntas aqui, algumas delas foram respondidas durante a nossa live, mas teve uma aqui, ó, alimentar de 3 em 3 horas, é isso mesmo? Para alimentação, para cada pessoa vai ser de uma forma, tá? Tem pessoas que fazem apenas 3 refeições no dia, 4 refeições no dia, não tem que ser de 3 em 3 horas. Isso é uma regra que há muitos anos atrás, tipo uns 20 anos atrás, era muito falado e ficou como sendo uma verdade, porque se tornou uma crença no senso comum, se tornou uma crença universal. Mas não, quando você vai a um nutricionista, ele vai avaliar, no seu caso, se você se adapta bem, se você tem a necessidade de se alimentar a cada 3 horas ou não, e, portanto, você vai ter a sua alimentação de acordo com o seu organismo e a sua demanda. Mas aí é o profissional que vai orientar você nesse aspecto. Isso se você estiver buscando para um emagrecimento, para ganho de massa muscular. Se você já está querendo só pela saúde, se você come comida de verdade, coma quando você sentir fome fisiológica. A barriga tá roncando, tá na hora de comer, tá? O Samuel tinha mandado aqui falando assim que ele só tem tempo para estar com a gente no final de semana, porque ele trabalha muito cedo. Samuel, você é meu irmão. Família de fé, lasquinha do céu, e também é um super bem disposto e é uma alegria ter você aqui com a gente, tá? Não tem problema se é só no final de semana. Do empreendedorismo foi respondido e como gerir melhor o tempo também, que foi uma pergunta que ficou aqui. Se você hoje tem dificuldade para gerir o seu tempo, com certeza um processo de coaching vai te ajudar muito para essa organização. Cola com conteúdo de processos de coaching mesmo. A Pri também vai gerar muito mais conteúdo de coaching a partir de agora, tá? Já tô com planejamento, viu? Estável, planejamento. Isso, e cola com a mentoria dos bem dispostos todos os dias que vocês vão cada vez mais ter ferramentas para isso, tá bom? Ferramentas para isso. E, gente, se vocês comentarem lá também, tá? Se chegar a 100 comentários, eu vou compartilhar no meu canal um e-book para vocês com o conteúdo dessa live, tá? Se chegar a 100 comentários, lá na foto que eu e a Pri vamos postar aqui no meu perfil... Isso que é o V-Delivery. Isso. Eu vou
compartilhar com vocês um e-book no meu canal da Lídia Noé, lá no Telegram. Um e-book de conteúdo do que a gente trabalhou aqui nessa live. Então, é com vocês agora, tá? Basta comentar. Chegou a 100 comentários lá na foto, a gente vai compartilhar esse material para todos vocês terem acesso e baixarem aí, e vai ser sensacional, tá bom? Um ótimo sábado para vocês. Compartilhem aí para poder as pessoas estarem na Mentoria dos Bem Dispostos amanhã às 6h30, tá? E se bater os comentários, esse vídeo vai pro IGTV, tá bom? Beijo! Um beijo, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Uma gratidão, assim, muito grande por poder compartilhar com cada um de vocês, poder ter a atenção de cada um. Um beijão. Peraí. Bom final de semana. Não me derrubou, não? Isso tá ficando importante aí. O live com mais de 60 minutos, ó. Meu Deus! Não derrubou! Tá ficando importante, não. Nós já somos. Todos nós somos. Ai, gente, não derrubou, não. Olha que legal. Tá vendo? Até o Instagram tá reconhecendo que é conteúdo de utilidade pública. É oração antes da live, tá? Pode ter certeza. Por que não me derrubou? Eu não sou famosa. Quem sabe? Não, então recebo. Estamos em dose dupla também, tá? Recebo que aqui agora é importante. Gente, não me derrubou. Ó. Já passei o contato do Telegram, canal da Lídia Noé. Basta vocês irem lá e acessarem canal da Lídia Noé, tá bom? É isso. Tudo favorável, né, Samuel? Eu estou constrangida. Por quê? Porque Deus constrange a gente com as graças. Nada, ele surpreende. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Vocês querem perguntar alguma coisa, já que a live não caiu? Somos mesmo. Recebemos, Alexandrina. Todos nós. Mãozinhas de quem recebe. Vocês querem perguntar alguma coisa, já que a gente tá aqui ainda? Cresce mais quem cresce junto. Usem essa hashtag, tá? Na hora de compartilhar. Mas é isso, né, gente? Minha Pri, a gente não tava planejando falar mais também, não, né? Mas foi muito bom, né? Todo mundo faz o teste lá de perfil comportamental, tá? Quem não fez ainda, faz o teste. Faz a degustação. Ah, Lídia, eu quero saber um pouco mais. Aí você vai precisar comprar o teste para você receber um relatório maravilhoso com mais de 80 características do seu perfil. E se você desejar fazer uma devolutiva, você pode agendar. Ela é uma sessão de mais ou menos 2 horas de duração, onde é feito um plano de ação, onde é identificado todos os pontos de melhoria, as competências que você precisa desenvolver, aquelas que você precisa de habilidades para exercer sua profissão da melhor forma. Os valores. Os valores, muito, né? legal, que vai te dar o panorama lá de quais são os valores ali que você se baseia e você nem sabe disso às vezes, viu? É muito, muito, muito bacana, gente. Muito legal. E outra coisa, a Pri atende aqui na Psiconutrire. É verdade. Ela esqueceu de falar isso, né? Que eu gosto tanto de ficar aqui, gente. É tão bom, a energia é tão boa desse lugar que, assim, só quem já esteve sabe como que Não, pega ela aqui atrás, quem tá aqui. Ah, é verdade. Como que a energia não vai ser boa? Oh. Ah, quem tá aqui? A nossa mãezinha. Ela fica aqui com a gente. É verdade, é muito gostoso. E como a Lídia disse, sim, eu atendo aqui, atendo os processos de coaching, também individual, online, e também as análises de perfil comportamental com devolutiva. Então, para quem precisar, quiser um atendimento online, estou à disposição, ou mesmo presencial, a gente pode ir agendar, tá bom? É só me chamar no direct também. Isso. E o perfil dela, Priscila Marques Coach. Se você ficou... comenta aí, Pri. Ela vai comentar aí, gente. Priscila Marques Coach. Sigam a Pri também, para vocês acompanharem os conteúdos que ela vai começar a desenvolver, tá? Cada vez mais agora, que ela está no processo dela de ação. É isso aí, já tá. Por isso que ela tá aqui. Ação, partir pra ação. Ela comentou aqui, ó. Caramba. É isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Se bater 100 comentários, tem material no canal do Telegram, o e-book e o vídeo sobe pro IGTV. Se bater 50, sobe o vídeo pro IGTV, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Amamos vocês. Tchau.